Eu vi poucas coisas, não tive acesso a muitos, que eu vi decorrente de matéria e tal, me parece muito irregular. Os dois casos principais que eu cito é quando em fevereiro de 18, o clube devendo salário e aí se paga R$ 540 mil referente à prestação de serviço em outubro, novembro e dezembro de 17, quando ele sequer era funcionário do Cruzeiro. Ou seja, ele se pagou 180 mil por mês no ano que ele não era funcionário por ter trabalhado na campanha do Wagner. Fala, nação cruzeirense, hoje a gente está aqui com a presença do Sérgio Rodrigues, candidato a presidente do Cruzeiro, conselheiro do Cruzeiro, advogado, e tem muito a trazer para a gente aqui no nosso canal. A gente solicitou a participação dele, ele atendeu e está aqui para conversar, trocar uma ideia com a gente. Muito obrigado pela presença, Sérgio, é uma honra ter aqui sua participação no nosso canal. A gente espera que você goste aí desse bate-papo. Com certeza, obrigado, Diego. É sempre um prazer poder falar com a nossa torcida aí gigante, né? Então, ainda mais para poder trocar ideias positivas e falar sobre o futuro do clube. É isso aí. E aí a gente preparou algumas perguntas aqui para a entrevista de hoje, a gente colocou alguma coisa nas nossas redes sociais também. E a principal pergunta que surge por parte da torcida é por que de ter duas eleições agora nesse ano de 2020, né? A gente sabe que o Conselho Gestor tentou aí anular essa eleição agora do meio do ano e fazer apenas a que já estava prevista também para trocar o mandato no próximo ano de 2021. Qual é o seu pensamento em relação a isso? Por que de uma eleição agora em maio? Na verdade, é uma previsão estatutária que ela não deveria nem ter sido em maio, deveria ter sido em fevereiro, pelo que o Estatuto manda, né? O Estatuto determina que 30 dias após a renúncia ele tem que fazer as novas eleições. Então, acabou optando por fazer em maio, um pouco depois, realmente eu também nunca entendi o motivo, né? Mas o correto é que tivesse sido em fevereiro. E aí eu acho que foi exatamente isso, ter ficado para maio, que foi gerando toda essa polêmica depois que nunca existiu. Porque quando isso se anunciou em janeiro, a gente tem um grupo muito grande, que uma base de 80 conselheiros, que é o Transparência, que foi fundamental para poder contribuir para a queda de quem estava prejudicando tanto o Cruzeiro, né, para poder derrubá-los, e esse grupo me alçou candidato. Então, a candidatura não veio da minha vontade pura e simples. Como eu fui candidato na última, boa parte desse grupo já tinha me apoiado, sabe das nossas ideias de profissionalismo, de gestão, né, ser muito enfático nessa parte, né, muitos falando, inclusive, que se tivesse ganhado em 2017 não teria acontecido isso com o Cruzeiro, e eu tenho certeza disso também, não teria acontecido. Então, esse grupo já tinha me lançado candidato em janeiro, a gente já esperando essa eleição o quanto antes. Então, na verdade, tiveram duas por isso, que é uma obrigação que o Estatuto manda. O Estatuto não prevê que você pode esperar e deixar o transitório ficar um ano lá, entendeu? Foi isso basicamente que aconteceu. Entendi. Aí a gente está desde o final do ano passado, depois de tudo que aconteceu com o Cruzeiro, sendo administrado por esse conselho gestor, né, que é formado por um grupo de empresários aí. Saber também como você vê essa administração nesses meses aí do conselho gestor, se você avalia como uma boa administração, se teve alguma coisa ali que eles pecaram, no seu ponto de vista aí desses meses de administração do conselho gestor, que ainda nessa semana completou aí 100 dias, né? Eu acho que, sem dúvida, tudo, eu sempre falo, assim como os ex-presidentes do Cruzeiro, todos sempre vão ter pontos positivos e negativos. Acho que eles pegaram o clube numa situação catastrófica, numa situação tão ruim que nunca esteve antes, e dentro do possível trabalharam da forma que era necessária para poder tocar o clube, né? Assim, por exemplo, aquela questão das reduções, não reduções, né? Diferenças de pagamentos salariais agora, mas que acabam gerando um débito grande para frente, mas é o que era necessário ter. Da mesma forma que quando você faz a série de demissões que foram feitas, que reduz a folha, mas essas demissões geram um grande impacto passivo trabalhista que não foi pago, então vai ser mais uma coisa que vai ficar para frente, né? Então, assim, tomou algumas medidas que foram necessárias, mas que, claro, só precisa ser explicado, porque eu discordo um pouco quando colocam que o presidente que chegar vai pegar um clube saneado. Não está saneado, né? Ele está resolvido parcialmente o problema na medida do que poderia ter sido feito, e elogio, né? Claro, sempre deixo isso claro, o trabalho deles, como poderia ter sido feito, foi feito de forma muito positiva, mas que acaba, sim, gerando alguns compromissos para depois que tornam, sempre que eu falo, hoje a questão do acesso à Série A, ela não é só moral e desportiva, ela é também financeira, né? Então, é uma obrigação hoje, basicamente, para o Cruzeiro subir para conseguir honrar com esses compromissos ano que vem. E aí, durante o bate-papo aqui, você já chegou até a comentar no que aconteceu no ano passado com o Cruzeiro, o desastre aí, o Cruzeiro rebaixado para a Série B. E além de ter sido rebaixado, né, uma crise financeira aí que parece inacabável para o clube, né? Como você avalia essa crise do Cruzeiro? Você enxerga que o principal culpado foi a última gestão do Wagner Pires aí?
Ou você acha que já vem de anos essa péssima administração do Cruzeiro que acabou se agravando agora e sendo até exposta para o torcedor já no ano de 2019? Eu acho que 2017, até quando eu fiz a campanha, a situação já vinha um pouco complicada, né? Já vinha com um endividamento um pouco maior, mas ainda administrável, né? Conforme as receitas que estavam previstas e o elenco que a gente tinha. Tanto que o campeonato de 18 foi feito basicamente com o elenco de 2017. Só o Edilson de diferente lateral direito, porque o Fred estava machucado e não jogou. Ou seja, o time era basicamente o mesmo. Agora, quando você se alia a incompetência de gestão com o que tudo demonstra que teve desonestidade e irregularidade, ninguém consegue, né? Então, eu acho que o Cruzeiro foi jogado para o buraco nos últimos 2 anos. Até então, era plenamente administrável a forma como vinha ocorrendo, até porque veio com um reflexo muito grande de campeonato, né, de vários títulos nacionais recentes. E aí, quando você começa a pagar coisas que não tem nem explicação de como pagar, isso aí, sem dúvida nenhuma, acabou com o Cruzeiro o não pagamento de impostos, que acarretou na expulsão do Profut, que a gente até acredita que vai voltar, enfim. E os contratos que extremamente lesivos ao Cruzeiro. A gente vê aí hoje, me parece que a ação do Fred, por exemplo, passa de 50 milhões de reais. Então, é um absurdo se imaginar fazer um contrato que possa render isso a um jogador, né? Então, enfim, eu não tenho dúvida nenhuma que o buraco aconteceu nos últimos 2 anos. A administração passada, sem dúvida nenhuma, deixou um rombo incrível. Além do Fred, a gente está tendo também o caso do Dodô agora, né, que teve luvas aí superior a 8 milhões aí, se o cara fizesse 3 partidas, o Cruzeiro atingisse 15 pontos no Campeonato Brasileiro, coisas surreais, né? E aí o Cruzeiro na crise financeira que está precisando conseguir captar recursos para conseguir diminuir essas dívidas e na Série B. A gente sabe que a receita é muito menor do que da Série A e o Cruzeiro vai ter que conviver com isso aí o ano de 2020 inteiro e para pior ainda agora veio o coronavírus, né, que o futebol está totalmente paralisado aí, não só o futebol como qualquer outra área do país e do mundo. O Cruzeiro vinha muito bem nas vendas de camisa e vinha tentando também parceiros para tentar amenizar essa crise. Como que você vê aí a forma ideal de captar recursos aí jogando uma Série B? Você acha que o Cruzeiro deve seguir jogando no Mineirão, deve ir para o Independência? Qual a sua opinião em relação a isso? Eu sempre falei isso. Eu acho que a gente tem que buscar um entendimento grande com o Mineirão, porque ele é a nossa casa, sempre foi a nossa casa. E eu acho que jogar no Independência, a gente projeta um sócio torcedor grande, a gente não vai conseguir jogar no estádio de 18 mil pessoas. Então eu buscaria, como vou buscar, né, esse entendimento para a gente praticar o que chama essa cogestão, para baratear o custo de jogar no Mineirão. Nos jogos de menor expressão, você não precisa abrir o estádio inteiro, então isso aí vai impactar na redução dos custos depois. E os patrocinadores, é a gente buscar uma relação mais construtiva. Eu acho que a nossa credibilidade fica boa quando você vê que os 2 maiores patrocinadores do clube apoiam a nossa campanha, né? No caso do Pedro, não só patrocinador, como conselheiro também, né? Então, assim, isso deixa muito claro que eles têm essa intenção. Eu já venho conversado com outros empresários que têm interesse em contribuir com o clube de alguma forma, e investir no curto prazo, que seja para a gente cumprir esses compromissos até eu falo uma taxa mais do que especial, que seria a taxa Selic hoje, 3,75% ao ano, né? Então não existe dinheiro mais barato que esse. Então a gente já tem tido vários entendimentos aí para captar esses recursos e, paralelamente, desenvolver novos produtos. Eu sempre falo que eu quero marcar muito essa gestão com uma transformação digital do Cruzeiro, né? Botar uma pega de inovação muito forte. Já até falei sobre um projeto da gente criar um hub de tecnologia, inovação e conhecimento dentro do Cruzeiro. Eu acho que isso pode fomentar esse mercado que é muito efervescente e é um mercado que hoje nossa receita dele é zero. Então, se a gente conseguir monetizar a rede social, implementar essas plataformas de tecnologia, agilizar processos através da tecnologia e da inovação, isso aí vai gerar receita num curto, médio prazo para nós também. Realmente, essa questão de rede social, o próprio canal do Cruzeiro no YouTube, a gente também enxerga que é pouco utilizado. A gente tem o São Paulo aí, o Santos, que fazem bons trabalhos aí nas redes sociais. O Flamengo tem 3 milhões, salvo engano, né? Sim, sim. São equipes que trabalham isso há muito mais tempo, né? São locais onde hoje você consegue aí vender um comercial muito bem, né? A gente tá tendo aí nesse momento de pandemia as lives de cantores aí que estão superando a audiência de televisão. Então hoje em dia tem que se olhar com cuidado muito maior para a internet, porque é o futuro, né? A gente está aí convivendo com isso e em pouco espaço de tempo eu acredito que vai superar e muito aí a questão de televisão. E ainda falando dessas questões de dívida, você já também comentou a questão do Mineirão. O Conselho Gestor vinha conversando muito com
times que o Cruzeiro tem dívida, vinha conversando com o Mineirão para tentar renegociar essas dívidas, com jogadores também. É algo que você pretende dar continuidade, seguir renegociando essas dívidas aí para dar um respiro a mais para o clube? Claro, não só já falei com pessoas do setor financeiro que a gente quer que nos ajudem, que falaram que até nessa nova realidade econômica é possível buscar a primeira repactuação das dívidas bancárias, né? As dívidas com fornecedor, e no caso clubes também, eu também vejo muito possível, porque eu sou advogado na área empresarial também. É o que eu falo quando algum cliente fala, pô, vão pedir a falência daquela empresa. Eu falo, você quer receber ou você quer prejudicar ele? Porque se você quiser receber, com certeza, se você quiser receber, com certeza não vai ser conseguir na falência dele que você vai receber. Né? Então eu falo isso, a gente tem que buscar esses clubes e dizer, ó, se tirar ponto meu, tentar me rebaixar, não vai ser a sua forma de receber. Agora, com credibilidade, com aporte de recursos, nós pretendemos apresentar uma planilha de pagamento com juros, etc., mas uma coisa que caiba dentro do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro foi vítima, né, nos últimos 2 anos. Toda a crise do Cruzeiro fez com que ele fosse uma vítima de todo o processo que o levou para a segunda divisão. Então, a gente quer reconstruir essa imagem e agora, com mais credibilidade, buscar demonstrar que a gente vai honrar com tudo. E acho que com diálogo e com ajuda, obviamente, institucional, a gente já falou na CBF, a CBF tem interesse de ajudar o Cruzeiro no que for possível também, né? Então, a gente tem o interesse, vai tocar essas negociações e espera ter êxito nisso. Você tocou num ponto aí, falando que o Cruzeiro foi vítima, né, do que aconteceu nesses últimos 2 anos aí. Você, até como advogado, você acha que, na sua opinião, Wagner Pires, Itair Machado, essa turma deveria responder na justiça pelo que fez com o Cruzeiro? E você acha que existe chance disso acontecer? Sem dúvida nenhuma, né? Assim, claro que quem vai investigar, nós temos 2 linhas de investigação, né? Uma do Ministério Público e da Polícia, que são de órgãos públicos, e uma da empresa israelense, que é a Kroll, que o Cruzeiro contratou, que é uma empresa muito competente. Temos que pegar esses relatórios. Eu falei, eu vi poucas coisas, não tive acesso a muitos, que eu vi decorrente de matéria e tal, me parece muito irregular. Os 2 casos principais que eu cito é quando, em fevereiro de 18, o clube devendo salário, e Itaí se paga R$540 mil referente à prestação de serviço em outubro, novembro e dezembro de 17, quando ele sequer era funcionário do Cruzeiro. Ou seja, ele se pagou 180 mil por mês no ano que ele não era funcionário por ter trabalhado na campanha do Wagner. E o outro caso é aquele contrato que ficou famoso, mostrado no Fantástico, de uma dívida um empréstimo de 2 milhões, que foi dado passe de vários jogadores como garantia. Então, assim, nesses 2 atos eu vejo irregularidades muito grandes, mas tem muitos outros, né? Como na venda do Mike, que já tinha passe pré-fixado, você vai enfim um intermediário no meio que não tem nada a ver com a história, né? Então, assim, o pouco que eu vi como advogado, eu acho que tem muita irregularidade. E acho que a polícia vai acabar encontrando mais. E encontrando, eu falo que eu sou a favor dos 3 tipos de punição. O Itair não é nada no clube, mas o Sérgio Nonato e o Wagner são conselheiros, né? Então acho que tem que ter uma punição administrativa de expulsá-los do clube e tomara que nem frequentem o clube nunca mais. Criminal, se possível, se encaixar aí, eu não sei qual seria o crime exato, já não é minha área, e a civil, sem dúvida nenhuma, ter que ressarcir todos os valores que se entenderem que foram indevidamente tirados ou que o Cruzeiro deixou de ganhar em razão desses atos. Acho que a penalidade tem que ser a máxima possível. E além dos 3, obviamente, se apurando que tem mais gente que causou lesão ao clube, eu acho que todos têm que ser punidos. Eu sou o cara mais a favor disso, falo que, sendo presidente do Cruzeiro, o Ministério Público e a polícia terão portas abertas lá dentro do Cruzeiro a ter acesso a tudo que eles precisam para poder levar a fundo essas investigações. Aí você falou das questões financeiras, o Conselho Gestor, assim que chegou, a primeira atitude foi definir o teto salarial deles ali. Obviamente parece que tem uma ou outra exceção aí, no caso do elenco atual. Você enxerga que foi mesmo necessário definir esse teto aí de R$150 mil que eles definiram para esse ano de 2020? Você pretende dar continuidade nisso, se já assumir agora no meio do ano? Acho que dá para fazer algum investimento, trazer algum reforço de peso, igual veio o Marcelo Moreno agora para o Cruzeiro. Você acha que dá para trazer reforços ainda, ou a ideia para o restante da temporada é seguir com esse teto aí, utilizando os garotos da base, junto com os jogadores que já ficaram ali? Não, para subir para a Série B tem que fazer mais investimento. Para subir para a Série A, da Série B para A, tem que fazer mais investimento, sem dúvida nenhuma. Acho que isso é um consenso para a torcida, para a equipe técnica, para os próprios jogadores. Alguns já deram entrevista nesse sentido. Talvez mais uns 3 ou 4 pontuais aí, que realmente o salário vai ter que ser nesse nível, talvez um pouco para cima, né? Para subir para a Série A, isso aí, se tiver que se passar um pouquinho, não tem dúvida que nós vamos ter que trabalhar dessa forma, né? Mas é o que eu falei, não adianta ficar trazendo 10, 20, 15 jogadores, é mais 3 ou 4 certos para resolver o problema. E aí você falou da questão... Eu estava até no roteiro para fazer a pergunta se o Cruzeiro, na sua opinião, tinha time para subir, mas você já acabou de falar isso aí, na sua opinião precisa ainda se reforçar para o decorrer da temporada.
E aí a gente está com esse grande problema aí da pandemia que está se espalhando cada vez mais aí pelo Brasil, o futebol está parado, a gente teve, como por exemplo, o Bahia vem fazendo uma boa administração nos últimos anos, o presidente do Bahia, o Guilherme, até deu uma entrevista na semana passada e disse que se o futebol ficar parado por 2 meses aí, o Bahia vai enfrentar grandes problemas aí e pode se prejudicar muito aí no planejamento que vinha fazendo nos últimos anos. Você enxerga essa possibilidade da gente não ter campeonato brasileiro nesse ano de 2020 e aí ter que passar um ano de 2021 do centenário na Série B? Não enxergo, não. Pelo que a gente está vendo até de especialistas, já até o governador de Minas, o Romeu Zema, eu vi uma entrevista dele falando que acredita que os shows, os espetáculos retomem no mês de junho. Eu acho que a CBF trabalha com isso também, a volta de um campeonato, o início do campeonato, quer dizer, meados de junho. Aí não sei se eles apertariam a tabela, talvez mudariam o formato, ou encurtariam os jogos, ou ele se estende até o fim do ano, até final de dezembro, efetivamente. Não sei realmente, não tem informação interna privilegiada para saber o que eles vão fazer. Mas não ter o campeonato realmente é uma hipótese que eu não creio pelo que a gente conhece do futebol. Agora já mudando um pouquinho aqui o nosso assunto, nos últimos anos aí a gente vem tendo muitos problemas, né, nesse clássico entre Cruzeiro e Atlético. Problemas até em 90% das vezes no extracampo ali, com a administração dos dois clubes ali, sem entrar num consenso, sem ter um entendimento. Questão de torcida dividida, muitas vezes o próprio Atlético impede ali torcida única, dá muito problema o clássico e acaba estragando muito o que poderia ser um espetáculo no futebol mineiro, né? A gente tem aí o exemplo do Grenal lá no Rio Grande do Sul, bateu recorde de audiência na internet aí quando foi exibido pela Libertadores. E você pensa em retomar essa parceria com o Atlético? A gente sabe que é um rival, mas no extracampo ali a gente precisa ter um bom entendimento com a diretoria do clube, até para conseguir realizar bons jogos aí. É algo que você tem em mente também? Claro, claro. Primeiro porque eu me dou super bem com o presidente do Atlético, o Sérgio Sete Câmara, meu colega, advogado, uma pessoa super esclarecida, do bem, né? E eu sempre falei isso antes, a gente exige passe nos estádios, mas a gente mesmo às vezes começa essa briga nos bastidores, fomenta isso com atitudes que não são necessárias. Então, a nossa eleição dando certo, sem dúvida nenhuma, o Sérgio vai ser uma das pessoas que eu vou procurar para a gente tentar equalizar, melhorar essa relação aí para frente, né? Você mesmo citou o Grenal aí, nós temos exemplos ótimos do Grenal, em que uma parte da torcida ela é misturada, dos presidentes dando coletivo junto, enfim. Se a gente quer a paz nos estádios, ela tem que começar pelas lideranças maiores dos clubes, né? Então, a minha atitude será nesse sentido aí de construção, de procurá-lo, para a gente tentar aparar essas arestas e evitar que esses bastidores aí de jogo, pré-jogo, sejam uma guerra ou uma discussão, né? No qual já se esquentam os ânimos ali antes do jogo. E aí, a gente está tendo essa pausa por conta do coronavírus, muito se fala se os campeonatos estaduais vão ou não retornar, se vão ter aí as decisões, né? Mas isso já é discutido há muito tempo, né? A questão do calendário do futebol brasileiro, muitos falam que os estaduais precisavam passar por um processo de reformulação, muitos até defendem que eles acabem com os estaduais. Qual a sua opinião em relação ao campeonato estadual ali, o campeonato mineiro? Você acha que precisa encurtar um pouco ali para dar uma folga no calendário do futebol brasileiro? Você acha que tem que seguir do jeito que está, que tem que acabar? Qual a sua opinião sobre isso? Só acabar ele não adianta. Para acabar um estadual, você tem que criar toda uma série de mudanças no calendário do futebol brasileiro, porque senão tem equipe que só joga o estadual. Você vai acabar com muitos clubes se acabar o estadual, né? Então, eu acho que o estadual ele tem que ser visto para cada equipe de uma forma diferente. Você pega um Atlético Paranaense, por exemplo, já tem um tempo que ele só joga com a equipe de aspirantes e dali saem muitos atletas que eles revelam e vendem depois. O próprio Bruno Guimarães agora é um exemplo, né, que vendido para o Lyon, né? Eu acho, com um alto valor. Ele veio de uma equipe de aspirantes do Atlético Paranaense. Ele não fez a transição base profissional direto. Tem gente que usa para isso, como tem gente, obviamente, que usa como o campeonato do ano. Então, se me perguntar pessoalmente, eu gosto do estadual e acho que quando se fala em extingui-lo, a gente teria que pensar no momento, na solução já, porque se extinguir ele, cria o problema. Como que vai agir de janeiro a maio? Né? Nós teremos mais divisões no Campeonato Brasileiro, vai gerar um custo que o Campeonato Brasileiro, né, o Brasil ele é continental, ele não é igual à França, não é igual à Espanha, né? Se a gente for criar uma série E, uma série F, se já vai extinguir o estadual para ter mais clubes disputando, como que vai bancar o custo quando sai um time do interior de Minas para jogar no Amazonas? Então, assim, o buraco é mais embaixo quando eu vejo sugestões de acaba com o estadual. Eu acho que o estadual, diante da realidade do futebol brasileiro e da nossa realidade socioeconômica hoje, ele é uma boa competição e que, se for extinta, na minha opinião, tem que vir já com
pensar nessa solução pronta aí de como que a gente iria suprir isso para não acabar com diversos clubes. E aí, a gente chegou a comentar aqui sobre vários pontos aí do conselho gestor, né? A torcida do Cruzeiro, acho que em grande maioria, pelo menos pelo que eu posso acompanhar, elogia muito a administração do conselho, acha boa, né? Mas tem um ponto ali que sempre pega, sempre é criticado, que é a permanência do Benessi no clube, né? O Benessi sempre é muito criticado, a torcida, todas as manifestações que tem, sempre pede a saída dele. Você consegue enxergar ali um motivo, consegue dar aqui pra gente o motivo da permanência do Benessi no Cruzeiro esses anos todos, e se você pode até falar isso, se na sua gestão, você assumindo o Cruzeiro, o Benessi permanece, o Benessi deixa o clube, o que você pretende fazer em relação a isso? Eu acho engraçado porque em várias lives se pergunta isso que eu tenho participado, e eu falo que o torcedor, diante do tanto do problema que o Cruzeiro tem, achar que o Benessi pode ser a raiz do problema, uma pessoa que não tem poder decisório, enfim, basicamente é o supervisor de futebol, então a ideia, a profissão que faz o supervisor de futebol, ele é organizar as viagens, organizar a documentação, etc e tal, tem 50 anos que ele presta serviço para o clube, que eu juro que eu falo que me incomoda o torcedor achar que a raiz do problema do Cruzeiro é a presença do Benessi, né? Então, assim, ele tem o seu valor dentro do clube, mas é o que eu falo, eu dizer que imagina, principalmente envolvendo o departamento de futebol. Aí eu vou demitir A, B ou C, né? Imagina se eu chego aqui falando, eu vou demitir o diretor jurídico, de TI, comercial, como é que essas pessoas vão ficar durante esses 2 meses aí agora? Então, eu não falo sobre demissões, assim como eu não falo sobre contratações. Eu só realmente manifesto, e tenho certeza que aqui tem uma grande audiência, eu falo que o torcedor do Cruzeiro tem que começar a se preocupar mais com a raiz dos problemas, né? Eu tenho falado com muita tristeza, às vezes, o que eu vejo, que o Cruzeiro, ultimamente, não tem precisado de inimigo. Quem tem jogado o Cruzeiro para baixo, muitas vezes, é a própria torcida criando isso. Aí é o grupo que não gosta do Zezé, o grupo que não gosta do Vilmar, o grupo que não gosta do Gilvan, o grupo que não gosta do César Massa, o grupo que não gosta do Felício Brandi, o grupo que não gosta do Sérgio. Aí você pega esses grupos que começam a criar coisas que só geram um desrespeito lá dentro do clube, né? Eu recebi recentemente por WhatsApp um texto criticando os 4 candidatos a presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Eu fico imaginando qual torcedor do Cruzeiro que se sente feliz ao criticar as 4 que estão dispostas a assumir o Conselho. O que o Cruzeiro ganha com isso? Nada, né? Então, são as pessoas que eu falo que não apresentam solução e só problemas. O apelo que eu tenho feito em todas as entrevistas é esse, que o torcedor do Cruzeiro seja menos negativo, pense mais nas soluções, ajude com o sócio, ajude com ideias, né? Que acho que isso é o fundamental e mais importante para o Cruzeiro no momento. Pois é, você falou ajuda com o sócio, né? A gente teve o lançamento do sócio reconstrução do Cruzeiro nesse ano, foi um sucesso, mas poderia, meu ponto de vista é que poderia ter sido melhor do que foi, né? Eu mesmo tentando fazer o sócio na primeira semana, na segunda semana, muita dificuldade, não conseguiu, não foi só eu, muitos seguidores mandando mensagem pra gente, eu também. Comentando em relação a isso. Não, eu não, o meu debitou o pagamento, até hoje não chegou o cartão, mas também não estou muito ligando pro cartão. A intenção era ajudar o clube, conseguiu, tudo certo. Mas aí até hoje no site não liberou o login, não teve nada disso, então teve muitos problemas ali que acabou culminando no torcedor não fazer o sócio, né? Você assumindo aí, você tem algum plano já? Esse aí, Diego, mas fazer uma explicação para você bem, ele infelizmente foi fruto do crime de formação do Cruzeiro. No final lá, tinha pessoas de bem, a própria Rubiane, que agora o Cruzeiro, com a grande funcionária identificada, capaz, identificada com o Cruzeiro. Então a gente tem muita esperança de que isso aí agora, com as coisas nos eixos, isso aí vai caminhar bem. Entendi. E aí, ainda falando sobre o sócio, o torcedor pede que o torcedor tenha mais poder de decisão dentro do clube ali. É um projeto seu também, essa reformulação do Estatuto do Cruzeiro, pretende dar mais voz ao torcedor, principalmente a galera sempre reclama do torcedor do interior, que não comparece tanto ao estádio, que tenha mais vantagens aí para ser, como é que fala, para ter um motivo a mais para se tornar sócio, já que às vezes muitas vezes durante o ano vai 1 ou 2 jogos ali do Cruzeiro. Eu falo que para atender o torcedor do interior e até de outros estados e do exterior, por isso passa por esse projeto que a gente fala de tecnologia, né, de inovação, para a gente criar novas plataformas, de fazer o Cruzeiro chegar mais perto deles de formas distintas. Então a gente vai buscar atendê-lo sim disso. Quanto à democratização, a possibilidade de voto, é isso que eu falo, a gente tem que estudar. Hoje, cada clube trabalha de um jeito. Você tem o Bahia de uma forma, o Fluminense de outra, o Atlético Paranaense de outra, o Flamengo de outra. Eu sou a favor da democratização feita com calma. A gente tem que estudar como todos fazem para buscar o melhor modelo para nós. Porque, por exemplo, o sócio reconstrução que paga R$12, eu não acho que eu não posso igualar ele ao sócio que paga 150. Ou o cara que começou a pagar
3 meses antes da eleição, poder votar. Então, nós temos que pensar nos parâmetros melhores aí para implementar isso com calma depois. Mas eu sou a favor de que isso seja feito. Pois é, já caminhando para o fim do nosso bate-papo aqui, como que você enxerga aí, ganhando essa eleição, assumindo o poder do Cruzeiro, como que você enxerga o ano do Cruzeiro, o restante do ano de 2020, e como que você consegue dar esperança para o torcedor de ver um 2021 aí, um ano de centenário, com o Cruzeiro tendo um time bom que consiga talvez até disputar títulos. A gente sabe que, pelo que o Cruzeiro vive hoje, isso é quase surreal, né? Os torcedores estão até em dúvida se o Cruzeiro consegue o acesso para a Série A, mas você tem algum planejamento em cima disso? Consegue dar essa esperança para o torcedor cruzeirense? Não, por análise assim recente de rebaixamentos e acessos nos últimos anos aí dos clubes com a grandeza, né, do nível do Cruzeiro, a gente vê clubes até muito menores que o Cruzeiro conseguiram, claro que não na nossa situação, mas conseguiram esse acesso imediato. É claro que, se você perguntar, qualquer especialista vai falar que o Cruzeiro é sim favorito a subir, e a gente acredita que pelo elenco que temos hoje, repito, reforços pontuais que precisam vir, que o Cruzeiro tem chance, assim, talvez não do título, mas eu tenho muita convicção de que a gente vai chegar entre os 4 primeiros e vai para a Série A. E chegando na A, eu falo sempre mineiro, para mim, em qualquer circunstância, o Cruzeiro vai ser favorito, não tem como, é um dos, né, claro, né, você tem hoje, claro, o Atlético, a América também tem feito bons campeonatos, né, o Caldense agora está se destacando, mas eu tenho dúvida que o Cruzeiro vai estar na lista, e conforme for, a base que a gente conseguir fazer para esse ano e for ficar ano que vem, eu sempre falo que Copa, Cruzeiro é time copeiro, né, vai jogar no Mineirão, ano do centenário, torcida abraçando, a gente já viu times de expressão muito menor ganhar a Copa do Brasil, né? Então, assim, para brasileiro, eu acho que é um campeonato de regularidade que seria mais difícil, mas para o ano que vem, acho que a gente tem que acreditar nisso, acreditar no centenário, igual a gente falou. Quem diria, por exemplo, que o Corinthians poderia ganhar do Chelsea na final do Mundial e ganhou, né? Então, assim, que o Inter ganharia do Barcelona e ganhou. E eu sou daqueles que acredito até o fim, ainda mais para um time do nível do Cruzeiro, com as torcidas que o Cruzeiro tem num ano tão especial, eu acho que dá para a gente construir alguma coisa interessante, sim, e com muita esperança e muita fé para dar certo ano que vem. Pois é, Sérgio, agradecer a sua participação, a sua disponibilidade para conversar com a gente aqui, tirar algumas dúvidas nossas, algumas dúvidas do torcedor cruzeirense, deixar o espaço sempre aberto para que, se você quiser se pronunciar, sempre que quiser a gente está à disposição. Agradecer mais uma vez e desejar sorte aí que o Cruzeiro retorne ao lugar que nunca deveria ter saído, né? A primeira divisão, disputando títulos, e que consiga se recuperar dessa crise aí que vem prejudicando muito e deixando a gente bastante triste, né? Obrigado, eu falo isso sempre também, eu sempre uso essa expressão, né? Voltar para onde nunca deveria ter saído. Eu agradeço a oportunidade de poder falar para todos os torcedores aí, continuo à disposição de vocês também. Peço é isso, que acreditem no projeto, que sejam evitem essas críticas, muitas vezes que a gente vê que é pessoal, né, ou fomentadas no desgosto de A ou B, mas vamos pensar na grandiosidade do Cruzeiro, está todo mundo ali para poder construir, né, e eu acho que só com todo mundo de mão dada aí que a gente vai conseguir retomar também. Eu sempre atribuo a muito clube grande que fica nesse sobe e desce de Série A e B, briga de bastidor, aqueles 10 grupos políticos que tem dentro do clube, é sempre guerra, eleição não pode ser guerra, tem que ser de apresentação de proposta, né, então que todo mundo, o torcedor vai estar cada vez mais atento a isso agora, que continue assim, mas que acredite no Cruzeiro esteja do nosso lado. Vai ser importante a presença do torcedor na Série B, vai ser importante para a gente passar e para o ano que vem no centenário estar do nosso lado o tempo inteiro. Né? Muito obrigado por tudo aí, pela oportunidade e contem comigo sempre. Pois é, esse foi o nosso bate-papo com o Sérgio Rodrigues, candidato a presidente do Cruzeiro, e tudo indica vai ser candidato único, deve assumir o Cruzeiro já no meio do ano agora. A gente espera que você tenha gostado do nosso bate-papo com ele aqui. Se gostou, se inscreva no canal, deixe o gostei no vídeo, participa nos comentários também, deixando aí nomes para que a gente convide para participar do nosso bate-papo aqui no nosso canal e assista as outras entrevistas que a gente já fez aqui. Até a próxima!